Pai, que o Senhor possa fazer com que esta palavra que foi lida, a Tua palavra, Deus, ela seja revelada aos nossos corações. Abra a nossa mente, abra o nosso entendimento nesta noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, amados. Eu queria que você não fechasse a sua Bíblia, mas deixasse a sua Bíblia aberta. Se você tem aí uma caneta, um pedaço de papel, eu queria que você também pudesse fazer algumas anotações. Nós estamos nas terças-feiras chamadas no Deus que surpreende, e o tema desta mensagem é: Deus vai te surpreender, porque existem gravetos, existem víbora e fogo. Diga glória a Deus. Fala, o que é isso, pastor? Você vai entender agora mesmo, em nome de Jesus. Querido, eu queria que você pudesse prestar atenção em uma coisa. Você já teve que passar, ou você já teve uma experiência onde você teve que passar por alguém que você tinha medo de alguma coisa, ou que você tinha medo de algum bicho? Quem tem medo de algum bicho aqui, diga glória a Deus. Quem tem medo de cobra, diga aleluia. Quem tem medo de barata, diga glória a Deus. Só eu? Então, alguém tem medo, você às vezes tem medo de alguma coisa, ou aqueles mais chiques falam que você tem respeito. Certa vez, no ano de 95, eu servi o exército, e quando eu fui para o exército, na minha época, você ia para o exército, você ficava lá 45 dias preso, e depois de 45 dias, você era preparado para um momento que eles chamavam lá, levavam você para um campo, onde eles chamaram esse campo, onde você era testado ali naquele campo, no seu limite mesmo. Eu lembro quando eu fui para o exército, passar ali 45 dias, a primeira semana para mim ela foi muito sofrida, porque eu nunca tinha saído de perto como diz os antigos, debaixo da saia da mamãe, para lugar nenhum, e eu com 18 para 19 anos, fui para o exército. Na primeira semana, podia visitar, os familiares podiam nos visitar lá no exército, naquela época. Então passou uma semana, e chegou aquele horário, lembro como se fosse hoje, era num domingo, aproximadamente 2 horas da tarde, então começou a chegar familiares para visitar todo mundo. Eu vi todo mundo chegar, e meu Deus, eu não via mamãe chegar, não via meus irmãos. Naquela época eu já namorava com a Rose, ela era magrinha, usava 36, cabelos longos, quase pegando ali na canela, e de repente eu não via mamãe chegar, não via a Rose chegar, não via meus irmãos chegar. Eu disse assim: sargento, por acaso a mamãe não chegou por aí não? Meu Deus, por que eu fui falar isso? Olha só a inocência. Sargento, por acaso a mamãe não chegou aí não? Ele disse: o quê? Eu repeti: sargento, será que a mamãe não chegou aí não, mas minhas irmãs? Então você é filhinho da mamãe, beleza, vamos deixar você no acampamento, me espera aí, filhinho da mamãe. Aí de repente eu vi a mamãe chegando, e todos os meus irmãos, nós nos abraçamos, nos beijamos, levaram frutas para mim, um monte de coisa. Eu estava magrinho, meu Deus do céu, porque eu nunca tinha feito tanto exercício. Aí passou os 45 dias, chegou então o dia do nosso acampamento, e eu achava que o sargento ia esquecer que eu falei, perguntei se a mamãe não tinha chegado. Chegou o dia do nosso acampamento, queridos, uma semana no meio do mato, misericórdia. Aquela semana estava chovendo, quem se viu o exército sabe o que eu estou falando. Aquela semana estava chovendo, e era um teste de sobrevivência. Então, num determinado dia, eles pegavam 2 dias naquela época, e não te dava nada para comer, só água, e soltavam você em quadrilha, não, como é que fala? Patrulha, isso. Soltavam você em patrulha de 7 pessoas. Então soltava 7 pessoas e davam uma galinha para esses 7 e falava para vocês vão tirar a comida agora da onde? Da natureza. Irmão do céu, meu Deus, eu nunca pesquei, eu nunca cacei, eu nunca fui para o mato, eu nunca matei nem rolinha, quanto mais agora no meio do mato. Meu Deus do céu. Então ali no meio do mato, queridos, quando você está com fome, você olha a comida temperada. Quando você está com fome, você olha se a água está suja. Quando você está com fome, você olha, a comida não está boa não. Como é que você come quando você está com fome? Como é que você come quando você está com fome? Você come até com falta de educação.
Concorda comigo? Você come, você mastiga, você come, você come, você come, você come, você come, você come. E eu lembro que que chegou um determinado momento que o sargento estava chupando laranja, ele pegava a casca de laranja e jogava. Sabe o que a gente fazia com a casca de laranja? Com tanta fome, pegava a casca e comia. Aí o sargento estava comendo uma banana, descascava a banana e pegava a casca de banana e jogava no chão. Que ele dava briga por causa da casca de banana. Dava briga, a gente avançava na casca de banana para ver quem ia pegar a banana primeiro e comer. Ali tinha luxo, essa casca está com terra. Tinha luxo? Não tinha. Aí foi a parte pior. Eles olhavam para você e se eles descobrissem que você tinha medo de alguma coisa, aí você estava danado. Aí de repente tinha um sargento lá, querido, que ele vivia no meio dos bichos. Ele me pega uma cobra mais ou menos daí da Angélica até onde eu estou aqui. Não sei que nome que é a cobra, se era jararaca, se era jurucucu, se era cascavel. Ela mexia o rabinho e fazia barulho. Ele pega essa cobra nas mãos, enrola a cobra na mão e fala, todo mundo aqui sentado, e manda todo mundo sentar. E naquela época, até hoje no exército você senta, os maiores ficam na frente, os menores ficam onde? Os menores no fundo. Então onde eu estava? No fundo. Os menores no fundo. Então o sargento pega aquela cobra, enrola na mão e começa a andar no meio de todo mundo. Meu Deus do céu. E aquela cobra pensando, ele com a cobra na mão andando no meio de todo mundo. Aí tinha uns engraçadinhos que falavam assim, sargento, deixa eu pegar. Esses ele deixava pegar? Não deixava pegar. E foi aproximando, chegando perto de mim. Foi chegando perto de mim. Antes de chegar perto de mim, ele pega a cobra e coloca no pescoço do outro rapaz. O rapaz desmaiou de medo. Ele coloca a cobra no colo de outro rapaz. Esse rapaz, ele fez as necessidades na calça de medo. E eu orando, sangue de Jesus tem poder, Espírito Santo de Deus, eu clamei Jesus, clamei os anjos, eis que ele para na minha frente com aquela cobra mexendo, de pé, soldado. Sim, senhor, sargento. Pega essa cobra aqui, soldado. Sargento, pelo amor de Deus, faz isso não. Pega essa cobra aqui, soldado. Você não é o rapazinho da mamãe? Chama a mamãe para vir cá te ajudar. Sargento, faz isso não. Pega essa cobra aqui, soldado. Aqui no exército não tem mamãe não. Aqui no exército você tem que virar homem. Meu Deus, como eu tremi. Foi um dos piores dias da minha vida. Eu ter que encostar a mão em uma cobra. O que é isso, pastor? Você está querendo dizer, queridos, que muitas das vezes nós vamos passar por momentos onde nós vamos ser deparados com medo. Muitas vezes nós vamos enfrentar problemas onde nós vamos fazer até talvez as próprias necessidades na calça. Muitas vezes talvez nós vamos passar por situações onde nós vamos achar que estamos sozinhos e o medo talvez vai tomar conta do nosso coração. Eu li um texto aqui com você, e esse texto conta a história de um homem chamado Paulo. Diga assim, Paulo. Diga forte, Paulo. Esse homem Paulo, era aquele Paulo mesmo que perseguia Jesus, perseguiu o povo de Deus, e foi esse Paulo mesmo que teve encontro com Jesus, um encontro efetivo com Jesus, e começou, depois desse encontro com Jesus, a falar das maravilhas de Jesus. Mas esse Paulo agora, ele está preso, e Paulo agora preso, ele está dentro de um navio, e o destino de Paulo é que esse navio pudesse levar Paulo diretamente para Roma, mas Paulo preso dentro desse navio, de repente Paulo começa a enfrentar problemas, de repente Paulo começa a enfrentar dificuldades. Eu escrevi aqui, a experiência do naufrágio havia sido extremamente traumática sobre a vida de Paulo. O que é isso, pastor? Paulo então entra dentro do navio porque ele era preso, ele era prisioneiro, e dentro do navio aonde Paulo estava, de repente Paulo, ele recebe uma visão de Deus. Deus dá uma visão para Paulo, e Paulo diz assim para os tripulantes, para aquele homem que estava comandando aquela tripulação. Paulo diz assim: olha, eu quero dizer algo para vocês, esse mar agora não é momento propício para que nós possamos entrar no mar. Eu, se fossem vocês, não entrava nesse mar, porque se nós entrarmos, certamente morreremos. Eu queria que você
pudesse ver isso na Bíblia comigo, Atos capítulo 27, verso 10. Diz assim, Atos capítulo 27, verso 10, será projetado aqui. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas, verso 11. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e o dono do navio. Volte os seus olhos aqui. Então Paulo anunciou a tragédia que iria acontecer. Paulo diz, olha, eu quero anunciar para vocês algo que vai acontecer. Nós não podemos entrar nesse barco e não podemos sair de viagem, mesmo eu sendo prisioneiro. Se nós sairmos, certamente nós morreremos. Por que Paulo fala isso? Porque mesmo Paulo sendo prisioneiro, Paulo ainda tinha intimidade com Deus. Então, naquele momento o centurião e naquele momento o dono do navio não quiseram dar ouvidos para Paulo. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram o navio e começaram então a embarcar em alto mar. E lá no meio do alto mar, essa embarcação começou a sofrer algo que nós chamamos ventos contrários. O vento começou a soprar à direita, o vento começou a soprar à esquerda, as ondas começaram a fazer com que o mar ficasse revolto, e toda aquela embarcação começou a sofrer danos, aquela embarcação começou a ficar com medo. Qual medo, pastor? O medo de morrer. Qual medo? O medo de perder a vida. Qual medo? O medo de cair em alto mar. Qual medo? O medo de morrerem ali em alto mar. E eu disse para você no início da mensagem, talvez em algum momento da nossa vida, nós passamos por situações em que nós ficamos com medo. Talvez em algum momento da sua vida, você passou por alguma situação, por alguma circunstância, onde você se sentiu incapaz de fazer alguma coisa, mas esses homens aqui, eles foram anunciados, esses homens foram avisados dessa tragédia, mas eles não deram ouvidos àquilo que Paulo havia dizendo. E aqui Deus começa a falar comigo, e aqui Deus começa a falar com você nessa noite, queridos. Muitas vezes na minha vida, muitas vezes na sua vida, nós vamos sofrer ventos contrários. Muitas vezes nós vamos passar por problemas, sim. Muitas vezes nós vamos passar por dificuldades, sim. Muitas vezes a vida vai bater da direita, a vida vai bater da esquerda. Muitas vezes vamos sofrer muito, sim. Muitas vezes vamos passar por que a Bíblia chama de dificuldades, sim. Mas eu queria que você pudesse entender e pudesse compreender: Deus não vai permitir que você possa morrer. Deus não vai permitir com que o problema que você está passando ou enfrentando possa sucumbir você à morte. Diga glória a Deus. Aquele povo começou a ficar com medo e achavam que ia morrer. Querido, a Bíblia diz: no mundo vocês terão aflições, ou seja, no mundo vocês terão problemas. Vocês terão problemas. E qual que é o tema dessas terças-feiras? Um Deus que nos surpreende. E Deus vai surpreender você em meio aos problemas. E a pergunta que eu quero começar dizendo para você: qual é o vento que está soprando contrário neste momento sobre a sua vida? Qual é o vento que está soprando contrário neste momento sobre a tua casa? Qual o vento que neste momento está soprando contrário sobre a sua família? Qual a dificuldade que neste momento você está enfrentando? Qual o problema que você está enfrentando, queridos? Levante a sua cabeça, levante os seus olhos. Eu volto a dizer para você: no mundo eu e você teremos problemas, no mundo eu e você passaremos por aflições, mas Deus não permitirá com que você possa desfalecer, ou com que você possa morrer. Levante a sua cabeça, porque quanto maior o problema que você está enfrentando, muito maior a vitória de Deus sobre a sua vida. Diga glória a Deus. E Paulo então estava sofrendo com esse ventos contrários. Paulo então estava sofrendo porque essa tragédia que ele estava vivendo. Imagina você em alto mar e as ondas soprando para a direita, as ondas soprando para a esquerda. Meu Deus, olha o problema que Paulo estava enfrentando. E naquele momento que ele estava em alto mar, o mar revolto, sabe o que começou a acontecer? Aquelas pessoas precisavam fazer, sabe o que? A desfazer da sua embarcação, a desfazer dos seus bens, a desfazer dos seus pertences. Precisavam jogar tudo fora para que o barco começasse a ficar mais leve.
Levanta os seus olhos, queridos. Não importa o vento que está soprando sobre a sua vida. A pergunta é: em quem você está confiando? Em quem você tem crido? Em quem você está depositando a sua confiança? Em quem você tem crido? Talvez o vento que está soprando o contrário sobre a sua vida seja o vento da área da saúde sobre a tua casa. Talvez o vento que está soprando sobre a sua vida seja o vento do relacionamento seu e do seu esposo, ou seu e do seu noivo, ou seu e do seu namorado. Quais os ventos têm soprado os contrários sobre a sua vida? E Paulo, então, dentro daquela embarcação, ele anuncia algo para aqueles homens. Olha, vocês não vão morrer, vocês não vão morrer. O Deus que eu sirvo não permitirá que nenhum fio da cabeça de vocês caia. Vocês não vão morrer. Então Paulo acaba de sofrer por esse problema. Primeiro problema que ele sofre, ele está preso. Segundo problema que ele sofre, está dentro de uma embarcação. Terceiro problema que ele sofre, a embarcação começa a sofrer turbulência em alto mar e Paulo quase perde a vida. E agora o que acontece com Paulo? Versículo de número, Atos capítulo 28, verso 1. E aqui eu começo a pregar em nome de Jesus. Atos capítulo 28, verso de número 1. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco e fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Levante os seus olhos. Então Paulo estava juntamente com toda aquela tripulação em alto mar, quase perdendo a vida. E de repente, por algo divino, eles avistam uma ilha, e pela misericórdia de Deus, o barco começa a ser direcionado em direção àquela ilha. A Bíblia diz, depois você lê na sua casa esse texto, que naquele dia, aquela época, fazia-se muito frio, ventava-se muito, estava muito gelado. Então quando Paulo, juntamente com aquela tripulação, chega naquela ilha, a ilha que se chamava Malta, diga Malta. Malta, eu pesquisei o que se chamava Malta, e Malta quer dizer, vem uma palavra grega que se diz mel. Quem gosta de mel, diga aleluia. Pouca gente gosta de mel. Então Paulo chega numa ilha chamada Malta, que significa mel. E Paulo, quando chega nessa ilha, ele foi muito bem recebido. Presta atenção, ele foi muito bem recebido. Sabe o que os habitantes daquela ilha fizeram com Paulo? Abraçaram, recepcionaram e correram e fizeram o quê? Uma fogueira. Prepararam uma fogueira porque sabia que naquele momento fazia frio. Então prepararam uma fogueira. E aquela fogueira que preparavam, aquela fogueira estava com fogo muito intenso. E Paulo, quando foi recebido juntamente com seus amigos, eles então se juntaram ao redor daquela fogueira. Para que isso, pastor? Para que o frio não tomasse conta da vida deles. Quem já foi no mar, diga glória a Deus. Quem não foi, diga eu vou ainda. Quem foi, diga glória a Deus. Fala a verdade, quando você foi, você experimentou água se era salgada, sim ou não? Fala a verdade, gente. Você pôs o dedo na água e pôs na boca para ver se era salgado mesmo. Você afogou? Então imagina, ali o mar geralmente é água muito fria. Então imagina, o tempo já estava frio, já era frio naquela região. Aqueles homens estavam tremendo de frio. Presta atenção, porque Deus começa a falar conosco aqui. Aqueles homens estavam tremendo de frio. Então Paulo foi recebido juntamente com sua tripulação, com muito carinho pelos moradores daquela ilha. Eles prepararam fogo. Então Paulo, juntamente com seus amigos, se aproximaram ali do fogo. E eu escrevi aqui: foi com temperaturas próximas de 0 grau que eles chegaram à ilha de Malta. Uma temperatura aproximadamente a 0 grau, meu Deus do céu. Havia um grande frio naquela região. Provavelmente era inverno naquele local, naquela época. Então eles estavam em volta da fogueira para se aquecerem, para não morrerem de frio, para que o frio não tomasse conta deles e para que eles não pudessem morrer. Porque talvez que naquela época eles podiam ter pego talvez uma doença pelo frio, queridos.
Levanta os seus olhos. Eles estavam exaustos, eles estavam cansados, eles estavam com fome, eles estavam com frio, eles estavam fracos. Talvez você está fraco, talvez você está cansado, talvez você está desanimado. Eles estavam fracos, porque estavam acabando de passar por um problema. Quando você acaba de passar por um problema, o que você espera? Coisa boa, bonança. Você jamais espera outro problema. Eles estavam passando por um problema. Então chegaram e visualizaram essa ilha chamada Malta, e o fogo ali. Então começaram a sentir um pouco de alegria. E agora, olha só o que a Bíblia fala para mim e para você, verso de número 3. Verso de número 3 do capítulo 28. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora fugiu do calor, prendendo-se à sua mão. Diga misericórdia. Então o fogo estava preparado. E Paulo, quando viu o fogo preparado, sabe o que Paulo fez? Paulo correu, pegou mais um bocado de lenha. A Bíblia diz que aquelas lenhas estavam secas, sequíssimas. Paulo pega um pouco de lenha para que o fogo jamais não se acaba, para que o fogo não se apague. E quando Paulo pega aquela lenha, ele leva aquela lenha ao fogo e joga a lenha no fogo, de repente uma víbora sobe e morde a mão de Paulo, morde a mão de Paulo. Escuta isso, queridos, naquele momento, quando aquela víbora morde a mão de Paulo, imagina talvez o que passa na cabeça de Paulo. Meu Deus, eu estava preso, meu Deus, acabei de passar por um naufrágio, chego agora na ilha e sou mordido por quê? Por uma serpente, por uma cobra. O que mais pode me acontecer? Levanta os seus olhos. Talvez você está enfrentando problemas terríveis, talvez você está passando por situações terríveis. Lembra do que eu falei para você, do que aconteceu comigo no exército? E isso serve de quê? De preparação. Por que preparação? Porque talvez algum dia você precisar ir para quê? Uma guerra, se eventualmente tiver, ou andar no mato, talvez eventualmente você precisar andar. Deus estava preparando Paulo para aquilo que Deus iria liberar sobre a vida de Paulo. Os problemas, as dificuldades, as lutas que você está enfrentando, elas não vão matar você. Deus está preparando você para aquilo que Ele quer liberar sobre a tua vida. Deus está preparando você para aquilo que Ele quer liberar sobre a tua vida. Então a víbora morde a mão de Paulo, e sabe o que Paulo faz? Paulo pega a mão tomada pelaquela víbora e levanta a mão em direção ao fogo, e a víbora, quando é colocada exposta ao fogo, a víbora então solta da mão de Paulo e corre em direção à água. Levanta os olhos aqui, queridos. Deus, você já fez essa pergunta para você, quando você talvez leu esse texto? Eu fiquei me fazendo essa pergunta quando Deus me deu essa palavra. Porque Deus não impediu essa víbora de morder a mão de Paulo? Talvez Deus não vai impedir você de enfrentar o problema, mas Deus vai livrar você do e no problema. Diga glória a Deus. Deus não impediu Paulo de sentir a dor da mordida da víbora. Deus não impediu Paulo de sentir a dor da mordida da víbora. Levanta os seus olhos, presta atenção. Deus não impediu Paulo de sentir a dor da mordida da víbora. Sabe o que aconteceu com Paulo? Quando a víbora mordeu a mão de Paulo, os moradores da ilha começaram a olhar para Paulo. E sabe o que eles disseram? Cutucaram uns aos outros: ele vai morrer. Dou 10 minutos. Outro, eu dou 20 minutos, ele vai morrer, não vai dar conta, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Sabe o que as pessoas olham para você, apontam o dedo para você, sabe o que elas falam para você? Isso, vai desistir, vai dar conta do emprego, não, isso, vai desistir, casou agora, já está enfrentando, o primeiro gás acabou, vai largar o casamento, vai largar mesmo. Ixi, abriu a empresa agora, já começou a aparecer problema, vai fechar, não dou 3 meses, está fechando a empresa. Não dou 3 meses, comprou um carro, sabe o que a pessoa olha para você? Isso, não dou 5 meses, vai atrasar as parcelas, o banco vai buscar o carro. As pessoas apontam dentro para você: isso, comprou a casa nova, prestação de 1.200, não vai dar conta de pagar, vai perder a casa.
A pessoa aponta o dedo para você e fala: ixi, atrasou 5 talões de água, agora a prefeitura está tomando, vai perder a casa, vai para leilão. As pessoas estão apontando o dedo para você, e sabe o que elas estão esperando? Você desistir. Sabe o que elas estão esperando? Você falar: eu não dou conta. Sabe o que elas estão esperando? Você falar o quê? Eu realmente não vou dar conta. E sabe o que é que elas vão falar? Eu sabia que ele não ia dar conta, eu sabia que ela não ia dar conta. Então a víbora mordeu a mão de Paulo, e eles olhavam para Paulo, estão olhando para Paulo, qual vai ser a reação de Paulo? Levanta a sua cabeça, as pessoas estão olhando para você, para ver qual será a sua reação. Presta atenção, porque Deus está falando com muitos dessa noite. De acordo com a reação que você tomar, os céus vão agir em seu favor ou a seu desfavor. Meu Deus, meu Deus. De acordo com a ação e com a postura que você tomar, os céus vão agir ao seu favor ou ao seu desfavor. As pessoas olhavam para Paulo, estavam esperando Paulo desistir, estavam esperando Paulo morrer. Depois você lê na sua casa: eu preciso correr. Eles estavam esperando Paulo morrer. As pessoas estão esperando você morrer, estão esperando você desistir, estão esperando você desistir. E sabe o que Paulo fez? Depois que ele estende as mãos para o fogo e a víbora sai correndo, Paulo fica firme. 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 E sabe qual que é o tema dessa palavra que eu dei aqui, queridos? Presta atenção: gravetos. Sabe o que são gravetos na minha vida e na sua vida? Todos os momentos em que você se prepara para entrar no ambiente de oração de Deus, você prepara gravetos, você prepara o seu coração para entrar no ambiente de oração e de adoração diante de Deus. E quando você prepara o graveto, você começa a fazer o quê? A acender o fogo. E quando o fogo do Espírito Santo está sobre a tua vida, presta atenção nisso, quando o fogo do Espírito Santo está sobre a sua vida, toda víbora, toda serpente, toda cobra é revelada. Diga glória a Deus. Eu ouvi que tem muita gente durante essas pessoas dizendo: sabe o que? Ah, pastor, muitas pessoas saíram do meu hall de amizade, muitas pessoas não me procuram mais. Querido, cuidado, porque eram víboras. Está sendo exposta por causa do fogo. O fogo do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida vai afastar tudo aquilo que iria te prejudicar. Cobra não vai no fogo. Você já prestou atenção? O que a cobra faz? Todo mundo que é caçador aqui, eu não sou caçador, mas quem é caçador faz o que quando vai caçar e faz uma barraca? A árvore faz o que na porta da barraca? Fogo. Por quê? Com fogo a cobra aproxima? Não. Presta atenção, quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, tomado da presença do Espírito Santo de Deus, toda cobra peçonhenta que iria morder você, ela é revelada, ela é denunciada, e ela foge, e ela bate em retirada, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Presta atenção nisso, queridos, presta atenção nisso. Talvez a cobra pode até te morder, como mordeu Paulo. Ela pode até te morder, e você está sentindo a dor dela aí, porque dói, mas quando Paulo expôs a serpente, a cobra ao fogo, o que ela fez? Correu, foi embora. Muitas coisas serão mudadas na sua vida. Não fica com medo, não se apavore, não fique triste, fique alegre, levanta a sua cabeça. É por isso que eu quero dizer a você: passa mais tempo na presença de Deus, ora mais, porque quanto mais, tem um ditado lá fora que fala assim: quanto mais eu oro, esse ditado é errado, quanto mais você ora, mais a assombração desaparece. Entendeu isso? Vai desaparecer. Entendeu isso? Vai desaparecer da sua vida em nome de Jesus. Ah, aquela cliente minha sumiu. Querido, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Ah, aquele sócio meu desfez a sociedade. Dá pulo de aleluia. Dá glória a Deus. Entende isso?
Entende isso? Porque você está cheio da presença de Deus. Porque você está cheio da presença de Deus. Diga assim: trevas não combinam com luz. Diga mais uma vez: trevas não combina com luz. Aleluia. Paulo sentiu a mordida da víbora, mas a víbora não arrancou a vida de Paulo. As pessoas estavam olhando para Paulo, dizendo: meu Deus, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Depois você lê o texto na sua casa, e quando eles perceberam que Paulo não tinha morrido, sabe o que eles fizeram? Começaram a falar: meu Deus, esse homem é um Deus, porque todo mundo que é picado de cobra aqui, acontece o quê? Morre. Esse homem é um Deus, está na Bíblia, esse homem é um Deus, ele não morreu. E sabe o que Deus fez através da vida de Paulo, por causa da postura de Paulo? Talvez se fosse você, o que você faria? Você acabou de passar por um naufrágio, estava preso, chega na praia, uma cobra te morde, o que você falaria? Fala a verdade. Vou sair dessa igreja, meu Deus do céu, o que é isso? Vou sair dessa igreja, acabei de passar 24 horas de jejum e oração, o que é isso? A cobra me morde. Talvez você começava a reclamar. Sabe o que Paulo fez? Paulo não reclamou. A postura de Paulo fez com que a bênção de Paulo chegasse mais rápido sobre a vida dele. Sabe por quê? A postura de Paulo, as pessoas olharam para Paulo e falavam assim para Paulo: eu quero aquilo que você tem, eu quero aquilo que você tem, eu quero aquilo que você tem. Escuta isso. E uma pessoa olhou para Paulo, o principal daquela ilha, e falou: meu Deus do céu, Paulo, o meu pai está em casa enfermo e está com disenteria, vamos lá para casa, Paulo. E Paulo então corre para a casa desse homem, e Paulo olha para aquele homem. A Bíblia diz, você vai ler na sua casa, que Paulo estende a mão sobre a cabeça daquele homem, ora por ele, e ele é curado imediatamente. E quando as pessoas ouvem isso, eles começam a trazer os doentes e os enfermos para Paulo, e Paulo vai impondo as mãos, e os doentes são curados, e Paulo vai impondo as mãos, os doentes são sarados em nome de Jesus. E sabe o que as pessoas começam a fazer com Paulo? Eles começam a presentear Paulo, eles começam a dar presentes para Paulo, eles começam a abençoar a vida de Paulo. Queridos, Deus vai colocar pessoas na sua vida para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. Receba e diga glória a Deus. Deus vai colocar pessoas certas no seu caminho, Deus vai colocar pessoas corretas diante de você, e essas pessoas vão abençoar a sua vida. Sabe por que Paulo foi abençoado? Por causa da postura de Paulo. A postura de Paulo fez com que Deus abençoasse a vida dele. A postura de Paulo fez com que Deus pudesse abençoá-lo de uma forma especial. Eu quero ler o último texto com você, versículo 9 e versículo 10. Paulo foi honrado naquela ilha de Malta. Versículo 9 e versículo 10 diz assim: tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. Sabe o que é isso? As pessoas começaram a abençoar a vida de Paulo, as pessoas começaram a presentear a vida de Paulo. Deus colocará pessoas que vão surpreender a sua vida, Deus colocará pessoas que vão abençoar a sua vida. Não preocupa, querido, daquelas pessoas que talvez estão saindo da sua vida, não preocupa, fique em paz. Esteja no centro da vontade de Deus, esteja no centro da vontade de Deus. A Bíblia diz: se depender de você, tenha paz com todos, com todos. Mas ouça isso, Deus vai surpreender a sua vida, a bênção de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Assim como Deus foi com Paulo, Ele também será com vocês sobre a sua vida, queridos. Fique sobre os seus pés, eu quero orar por você. Eu quero que você creia, queridos, que esse Deus que abençoou, que honrou a vida de Paulo, esse Deus também vai abençoar a tua vida e a tua casa. Mas a pergunta que eu faço para você nessa noite: o seu coração está sendo um coração tomado por fé,
Você está olhando para a circunstância, para a situação, ou você está crendo? Não importa o problema que você está enfrentando, não importa a luta ou a adversidade que você está passando, você acredita que Deus pode surpreender a sua vida? Olha o problema que Paulo passou, querido. Enfrentou tempestade, quase morreu no naufrágio, chega na ilha picado por cobra, mas Deus prepara todas as coisas. Paulo não abriu a boca para reclamar, Paulo apenas glorificava, dava glória a Deus. Por isso que Deus honrou a vida de Paulo. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer honrar a tua vida, Deus quer honrar a tua casa, Deus quer honrar a tua família. É por isso que eu digo toda terça-feira: Deus vai surpreender a sua vida. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Feche os olhos. Senhor meu Deus, nós estamos na tua presença, Pai. Ah, Senhor Jesus, a tua palavra foi pregada nesta noite, Deus. A tua palavra foi ministrada nesta noite, Pai. Que o Senhor possa estar fazendo com que essa palavra ela possa penetrar nos nossos corações, Pai. Que nós entendamos e compreendamos, Senhor, que não importa aquilo que façamos, que nós possamos entender que não importa a situação que enfrentamos, Pai, mas que nós possamos estar com os nossos olhos voltados e direcionados na tua presença. Ah, Senhor meu Deus, que nós possamos entender e compreender que o Senhor sempre vai nos surpreender, ó Deus. Pai, que nós possamos entender que não importa a adversidade ou a situação que estivermos passando, o Senhor estará sempre pronto para surpreender as nossas vidas. Eu abençoo a sua igreja, eu abençoo o seu povo, eu abençoo a sua igreja nesta noite, Pai. Que a bênção do Senhor seja liberada sobre a tua igreja, Pai. Que essa palavra ela possa queimar nos nossos corações durante essa semana. Fale conosco, Pai. Fale conosco, Espírito Santo de Deus. Esteja falando conosco, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Declara isso, queridos. Me traz a toa sempre, Senhor pra respirar. E nos faz andar, ó Deus. Me faz andar sobre as águas. Sobre as águas. Declara aquilo que Ele representa. Diga: Tu és, ó Deus. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Senhor meu Deus e meu Pai, eu libero agora a tua igreja, o meu povo nessa noite, Deus. Que eles tenham uma semana abençoada, Pai. Que eles tenham uma quarta-feira, uma quinta-feira, uma sexta-feira abençoada pelo Senhor. Leva-os de volta, guardados nos seus lares, guardados e protegidos por Ti, ó Deus. Que a luz divina do Teu Espírito Santo possa iluminar os caminhos de cada um deles, ó Deus. E que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, agora e para todo sempre. Amém e amém. E graças a Deus. Diga graças a Deus, amados. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. E que você tenha uma semana repleta de bênçãos e vitória em nome de Jesus. Aleluia, Deus.